Olá, esta edição do Momento Saúde dá início a uma nova temporada. São 3 temas desenvolvidos por 3 diferentes profissionais, sendo que o terceiro e último bloco é sempre destinado a conhecer a formação de uma especialidade. Hoje vamos começar com alergias. 40% da população mundial sofre com os incômodos causados pela rinite. Aqui no Brasil, 1/4 dos habitantes. Sabia que a água, o nosso líquido precioso, pode causar alergia? Conversamos com a especialista Ariana Yang para saber os tipos, as causas e os tratamentos da alergia. Alergias, em geral, são um problema comum na população. Se acredita que em algumas décadas, talvez metade da população tenha algum tipo de alergia. Existem aquelas que são as mais comuns, dentre elas as respiratórias são as mais comuns. A rinite alérgica, por exemplo, no Brasil, algumas áreas chega a 25% da população tem rinite alérgica. No mundo, tem países, tem lugares onde se chega a 40% da população com rinite alérgica. A asma acomete cerca de 10% da população adulta. Então, rinite e asma são as doenças alérgicas mais comuns. A maioria surge na infância, algumas vezes melhora na adolescência e desaparece, e algumas pessoas se mantêm alérgicas na vida adulta. É mais raro surgir esse tipo de alergia respiratória na idade adulta, mas pode surgir também. Após os 30 anos, se não surgiu nenhuma alergia respiratória, fica mais difícil de aparecer, mas pode também surgir na idade adulta. Depois das alergias respiratórias, ainda dentro de uma família de alergias que chamam atopias, que são doenças ligadas, quem tem rinite e asma tem mais chance de ter uma outra doença atópica que chama dermatite atópica. É uma doença que também acomete 15% das crianças brasileiras. É uma doença que acomete principalmente as dobras do corpo, causando vermelhidão, coceira, a pele fica áspera, atrapalha bastante para dormir, e é uma doença crônica, mas que tem tratamento. O tratamento promove controle e um bem-estar e uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Ainda existem as alergias alimentares e qualquer alimento pode causar a alergia alimentar. Existem os alimentos que são mais comuns na infância, onde o leite é o principal, e as alergias que surgem no adulto, onde o camarão no Brasil é a principal causa de alergia. Mas qualquer alimento pode causar alergia alimentar. Existem as alergias por medicamento, que essas diferente das demais, essas são mais comuns em adultos. Qualquer medicamento pode causar alergia também, mas os medicamentos que são usados de forma intermitente, que é o caso dos antibióticos e das medicações para dor, são as causas mais comuns. Mas medicamentos usados para os anticonvulsivantes, por exemplo, são medicamentos que podem causar, embora não seja muito frequente, mas podem causar reações muito graves. Reação por contrastes, que se usa para fazer exames de tomografia, principalmente de tomografia, também podem causar reação. O látex, que é um problema principalmente para profissionais de saúde. Profissionais de saúde incluem médicos, dentistas, enfermagem, nutricionistas, mas também pessoal de limpeza que trabalha em hospitais, em ambientes clínicos, assim, de médicos, médico odontológico também são expostos a látex. Alergia para venenos de insetos, existem 3 grupos de insetos que podem causar alergia com mais frequência, que são as abelhas, as vespas e as formigas, pólens, ácaros, que são responsáveis pelas alergias mais respiratórias. Existe um tipo de urticária, são as urticárias físicas, e que na nossa pele tem uma célula que chama mastócito, que é uma célula que quietinha não causa nada, mas que quando aparece uma alergia ele libera uma substância que causa coceira, que é a histamina. Essa célula, em algumas pessoas, a membrana dela é sensível a algum estímulo físico. Em algumas pessoas é pressão, outras pessoas é a ultravioleta do sol, em outras pessoas é o calor, e em algumas pessoas é a água. E aí é chamado de urticária aquagênica. É extremamente raro. Dentre as urticárias é uma das mais raras, através da pele. Só na pele, em geral mucosa não dá nada. Mas quando a pessoa toma banho, por exemplo, ela fica toda empolada, vermelha, coçando. O sistema imune, à medida que ele amadurece, então na criança é mais comum porque o sistema imune é imaturo. À medida que o sistema imune amadurece, essas crianças podem deixar de ser alérgicas porque o sistema imune desenvolve essa regulação.
Mas existem algumas alergias que são consideradas persistentes, que dificilmente o sistema imune, mesmo amadurecendo, consegue resolver. É o caso das alergias alimentares para alimentos como crustáceos, peixe, amendoim, castanhas, normalmente não sara. Alergias para medicamentos também normalmente não saram. Normalmente são para sempre. E em relação às alergias, às doenças atópicas, que é a rinite, a asma, a dermatite atópica, a maioria, quando cresce, sara, mas existem formas também persistentes que a pessoa leva a alergia para a vida adulta, para sempre. O foco do tratamento da alergia é encontrar a causa e afastar a causa. Quando isso é possível, afastou a causa, a pessoa fica bem. A questão é que algumas alergias, a pessoa tem uma alergia a medicamento, não toma aquele medicamento, não tem mais problema. Agora, algumas alergias, como é o caso da rinite, da asma, dermatite atópica, urticária, nem sempre existe uma causa específica que possa ser afastada completamente de forma eficiente. Como vai se afastar o corpo de um contato com ácaro, por exemplo? Que é um ácaro que está no mundo inteiro. Então, para essas alergias, principalmente para as doenças atópicas, o principal tratamento é através de medicações preventivas, que controlam a inflamação gerada pelo contato com as causas da doença. Existem várias formas de tratamento, muito eficazes, e para as formas graves, o que tem de novidade? Hoje a medicina caminha no sentido de terapia-alvo, identificar em cada doença, qual é a parte do sistema imune que está ativa para causar aquela inflamação. E aí são os anticorpos monoclonais. São medicações extremamente caras, que têm indicações bastante específicas, mas são o maior avanço que tem hoje dentro da especialidade de alergia, é o uso dos anticorpos monoclonais. Existem alguns já disponíveis no Brasil, existem vários sendo lançados, vários novos anticorpos monoclonais, e que com resultados extremamente bons no controle das doenças, mas que não são usados para todos os casos de doença alérgica. De onde que surge essa ideia de que o convívio com animais é benéfico e tudo? Quando as alergias, há cerca de 3, 4 décadas atrás, é que se começaram a aumentar a prevalência das doenças alérgicas. E começou a se pensar com esse aumento, que era um aumento mundial, no mundo inteiro as alergias aumentando, começou a se estudar e se pesquisar por que as doenças alérgicas estão aumentando. E começou a se observar que havia um aumento maior em lugares muito ocidentalizados, onde o contato com animais, com a vida rural era muito pequena, onde se tinha uma proteção muito grande do sistema imune, da exposição desse sistema imune a agentes infecciosos, uma superproteção. Nesses lugares havia uma prevalência e um aumento maior, mais pronunciado das alergias. E, paralelamente, se começava a ter uma compreensão maior de como que o sistema imune funcionava, que o sistema imune a gente tem uma balança em que tem o braço em que defende a gente de infecções e o braço que, se tiver solto, promove alergia. Quando a gente começava a proteger demais do estímulo que estimula o nosso sistema imune em relação à defesa, esse braço da alergia ficava mais solto, que a gente chama de TH1, é o balanço TH1 e TH2. Hoje em dia não é totalmente verdade, porque a gente descobriu um novo, não seria um braço, mas um ponto de equilíbrio, que chamam Treg, que são as células de regulação, que fazem o balanço desses braços que o sistema imune tem. E essa regulação, ela depende de muitos fatores, de como é a alimentação, se usa muito antibiótico, se não usa muito antibiótico, de como que é a colonização de microbiota, de micro-organismos desse organismo, dessa pessoa. Então são muitas variáveis. Então não é só simplesmente coloca o animal, deixa brincando com o animal que vai proteger de alergia, que não é tão simples assim. No próximo bloco, a história da enfermagem. No segundo bloco deste Momento Saúde, vamos ouvir a história da enfermagem, onde se formam e onde trabalham os enfermeiros. Quem conta é o enfermeiro Clébio da Cunha. A enfermagem, ela nasceu de um tempo
muito antigo, né? A gente promove a enfermagem nos dias atuais, mas ela tem uma história. No século V a.C. já se aplicava a enfermagem, mas era uma enfermagem empírica, né? A gente pode pensar nas nossas mães, nossas avós, que elas já faziam enfermagem, só que não tinha esse nome. A enfermagem ela nasce delas, das mães, parteiras, elas faziam o nosso cuidado, empiricamente davam chás, os banhos terapêuticos, banhos relaxantes. Então, tudo isso faz com que a gente já aplicasse a enfermagem lá anteriormente. Mais propriamente dito, no século XVIII, nos meados de 1800, aparece aí uma pessoa, uma figura promissora na nossa história, que é a Florence Nightingale. Ela que é a propulsora da enfermagem no mundo, tá? Onde ela, empiricamente, como nossas mães, ela começou a tratar das pessoas que sofreram de lesões nas guerras. Ela recolhia os doentes de guerra e acomodavam eles em alguns lugares e iam tratando. E esse cuidado que ela dava era apenas de higiene, de limpeza. Ela banhava, ela separou essas pessoas para que eles não ficassem junto, que ela acreditava que quanto mais junto, mais a pessoa tinha um risco de disseminar infecções e doenças um para o outro. Então, a partir dela foi isso. Ela sendo uma pessoa influente na sociedade, na política, ela buscou meios de fazer com que isso virasse uma escola. E fundou uma escola de enfermagem que posteriormente veio a disseminar para o mundo todo. Atualmente, nós temos 3 classificações para a enfermagem. Tá? Eu posso me formar tanto como auxiliar, técnico ou enfermeiro. Aquela história que diz, você é um enfermeiro padrão. Não, isso já caiu por terras. O enfermeiro ele não é padrão, ele é um enfermeiro que fez um nível superior, buscou uma graduação, então ele ocupa postos de coordenação, de gerência. O auxiliar de enfermagem hoje ele está tramitando nos meios para a extinção do mesmo. E hoje os auxiliares existentes, eles trabalham na baixa complexidade. Então o auxiliar de enfermagem ele não trata de pacientes com complexidade alta. Ele não pega mais veia, ele não administra mais um soro em vocês. Tá? Ele faz serviços básicos, de baixa complexidade. Hoje eles estão inseridos mais em casas de repouso, em cuidados mínimos. Dentro dos hospitais eles estão em central de material, cuidando de material, equipamento, fazendo a parte menos complexa. Tá? Que eu particularmente respeito muito esse profissional. O meu início de carreira foi muito responsável pelo meu ensinamento, aprendi muito com eles, tá? Mas o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando, eles têm que melhorarem, têm que buscar conhecimento também. Tivemos em 96 uma proposta dos nossos conselhos, que é o Corém e o COFEM, juntamente com o governo, e ele deu oportunidade para que esses auxiliares também fizessem cursos técnicos de enfermagem. Tá? Então teve uma ascensão, alguns deles migraram, outros aposentaram e outros se mantiveram. Na minha realidade hoje, eu tenho auxiliares ainda trabalhando, a gente conhece, mas com essa mínima complexidade. Já o técnico de enfermagem é aquele profissional que ele tem que estudar em torno de 18 meses, 24, ele já entra com um conhecimento teórico específico e ele tem que buscar o conhecimento para aplicar essa prática. Tá? Ele tem que cumprir uma carga horária X de teoria e de prática para depois poder pegar o diploma e ser inserido no mercado de trabalho. Já o enfermeiro graduado, ele tem que participar em uma faculdade, no mínimo de 5 anos. Tá? A gente tem outros que por aí fazem 4 anos, então depende muito da região e da faculdade. Lá nós vamos desenvolver todas as teorias, todas as práticas aplicadas ao atendimento, ao cuidado, para receber o título de enfermeiro. O
O enfermeiro, ele praticamente vai desenvolver todas as funções. Eu costumo dizer, a gente é enfermeiro, é o bombeiro, apaga fogo. Porque do momento que eu tenho que saber do cuidado, desde a higiene do paciente, eu tenho que estar lá junto, caminhando com a minha SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem. É um processo, é um método, é uma ferramenta de trabalho que nos facilita muito o nosso dia a dia. Tá? Quando você aplica essa sistematização, que é o papel exclusivo do enfermeiro, você vai estar garantindo uma qualidade de atendimento e assistência perfeita. Tá? E a gente tem nesse processo de planejar, executar, avaliar esses cuidados que vão ser realizados. E você avalia, não está legal, volta e implementa mais alguma coisa para a melhoria do paciente. Desde do operacional, do assistencial, que é o enfermeiro beira-leito, é aquele enfermeiro que está ali na assistência diretamente, e também tem os cargos que ele pode ir galgando. Tá? Ele pode passar de um enfermeiro assistencial para um enfermeiro supervisor, que ele supervisiona uma equipe, ele pode ser o enfermeiro coordenador de uma equipe, e você pode chegar ao cargo máximo do enfermeiro, que é a gerência, o RT, responsável técnico de uma instituição. Tá? Então a gente tem abre um leque de opções para trabalhar como enfermeiro. Onde você quiser, desde que haja com segurança, com responsabilidade e conhecimento do que você está fazendo. Hoje nós podemos atuar dentro de hospitais, de clínicas, de instituições de saúde filantrópicas, você pode estar dentro de clínicas oncológicas, eu posso estar dentro de serviços pré-hospitalar, os serviços médicos. Tá? Então, abre uma grande oportunidade de trabalho. Posso estar inserido no mercado de ensino, posso me formar docente, posso ser o professor de estágio de uma escola. Então, ser enfermeiro se resume a tudo isso. Você sabe o que faz um uroginecologista? No próximo bloco, a gente conta. Como se forma um uroginecologista? Conversamos com o Dr. Orestes Mazariol Júnior. A formação normal, graduação, depois tem a residência de cirurgia geral, depois faz a especialização que é a urologia. Dentro da urologia, faz um certo tempo já, apareceu uma subespecialidade uroginecologia. Isso é uma coisa mercadológica. Antes, quem tratava muito mais isso era o ginecologista, realmente, e foi que o urologista foi entrando nesse campo. Com a entrada disso, houve uma especialização maior dos urologistas nessa área, em prolapsos, a incontinência urinária de esforço, que é aquilo que o povo fala em bexiga caída, o urologista já tratava, os dois tratavam. Mas com isso o urologista foi tratando mais, o ginecologista foi deixando um mercado. É uma coisa, como eu disse antes, é uma coisa mercadológica mesmo. E ele foi se especializando no assoalho pélvico feminino. Porque o assoalho pélvico feminino é bastante complexo. Ele tem uma interação muito grande de todos os músculos, ligamentos, tem processos inflamatórios que dão sintomas bastante importantes, tem processos infecciosos, uma coisa muito frequente em mulheres, tanto faz se é pré ou pós-menopausa, são as infecções urinárias de repetição. E com isso, o urologista foi ganhando mercado e se tornou uma subespecialidade mesmo. Ele trata do assoalho pélvico feminino e todos os seus órgãos, tanto da maneira funcional, como ele funciona, quanto da maneira anatômica, digamos assim. Então são aqueles prolapsos. Prolapso é quando o órgão sai, bexiga caída, quando o útero desce, quando o reto faz um prolapso para dentro da vagina. Tem cidades onde o uroginecologista predomina sobre o ginecologista bastante. E tem cidades que não. Isso é uma coisa bastante... Cada cidade tem sua característica própria. E com isso, quem ganhou foi a mulher. É um fato mundial que foi essas subespecialidades, tanto na Europa como nos Estados Unidos, foram fenômenos que foram desenvolvimentos mundiais. E com isso,
foi estudando cada vez mais. O que antigamente se achava que era muito normal, hoje se sabe que é doenças, e muitas pesquisas vieram com isso aí, e com isso melhorou muito o tratamento, condições de tratamento. Antigamente nós tínhamos, mas era muito limitado. Nós temos uma teoria que chama teoria integral de Peter Petrus, que fala como funciona o assoalho pélvico feminino. É bastante interessante, porque o assoalho pélvico feminino se comporta como uma ponte pêncil, em que os ligamentos que sustentam os músculos são que nem os estirantes da ponte pêncil. Então, com qualquer coisa que rompa esse ligamento, o músculo não consegue funcionar e a ponte não funciona bem. Cada caso é um caso, óbvio. Se recuperar, se a gente refizer esse ligamento, volta à função normal. Então, veja como ficou bastante mais... A ciência evoluiu bastante. E como citado anteriormente, quem ganhou foi a mulher. Porque antes, mas até hoje, a cultura, infelizmente, ela não é muito boa, né? A cultura para a mulher, assim, a cultura no tratamento da mulher, assim, é muito vaga. Tanto do ponto de vista médico ou da própria mulher, que muitas vezes não procura um médico, seja o ginecologista ou o uroginecologista, por desconhecimento. Então, o uroginecologista entrou nesse mercado, contribuindo para melhorar a saída da mulher. O ginecologista continua com o seu espaço, quer dizer, há lugar para todos. E o paciente que ganha com isso, com especializações bem mais delicadas, sintonia fina de um processo que antes era uma sintonia mais grossa do atendimento à mulher. Quantas e quantas mulheres vivem em pronto-socorro com a famosa cistite? E o tratamento disso não é complicado, porém é diferente de só ir no pronto-socorro tomar um antibiótico, porque a causa disso hoje se sabe muito bem qual é a causa que leva. Então a gente tem que fazer profilaxia, impedir que isso aconteça. E algumas coisas, na maioria das vezes, tranquilas, simples, sem necessitar de tratamento cirúrgico, mas que a gente tem pacientes que passam 5, 6 vezes no pronto-socorro, tomando anti-inflamatório, antibiótico, e tem um fator que é negativo, inclusive, para a população em si. O uso indivíduo de antibiótico para esses casos, e é onde vão surgir. Você vê como tudo tem vai tendo uma ligação maior, que vai surgindo as superbactérias. E isso não é bom para ninguém daí, né? Situações em que deve-se procurar o especialista mesmo, que é o uroginecologista. Um outro caso bastante frequente, que afeta de 18% a 23% aproximadamente da população feminina, dá no homem também, mas a prevalência maior é na mulher, é a chamada bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é aquela sensação imperiosa de fazer xixi, que parece que não dá tempo e às vezes não dá. É constrangedor. Tem mulheres que usam fraldas por causa disso ou até absorventes, e isso também tem tratamento. E há um certo link entre a bexiga hiperativa e a incontinência urinária de esforço. São duas coisas diferentes. Incontinência urinária de esforço é perder urina quando tosse e quando espirra. E em 78% dos casos em que a gente corrige a incontinência de esforço com cirurgia, que é uma cirurgia simples, que eu falo uma sling, que é a fitinha que todo mundo fala, a bexiga hiperativa desaparece. Então veja, mais uma vez, o que a uroginecologia trouxe de bom para a mulher. Coisas que ela ia tratar com remédio, achando que era com remédio, você faz um tratamento cirúrgico, lógico, sempre respeitando que cada caso é um caso, não estou falando que tratamento cirúrgico para bexiga hiperativa em si, é a associação de incontinência urinária de esforço com bexiga hiperativa, que vai resolver. Isso vem da teoria integral. Então, a teoria integral mostrou a relação entre incontinência urinária de esforço com a bexiga hiperativa, que antigamente não se tinha esse conhecimento científico. Achava-se tudo que era a famosa bexiga caída. E, na realidade, o que acontece é uma hipermobilidade da uretra em si, não da bexiga caída. A bexiga caída é outro setor de falha da fáscia, né? entre outros fatores etiológicos. Então, em resumo, a uroginecologia veio dar um avanço maior à mulher
todas as mulheres tiverem problemas no seu assoalho pélvico, tanto funcional quanto inflamatórias, infecciosas, dores pélvicas crônicas, o uroginecologista está apto, preparado para atendê-las com alto grau científico de conhecimento. Eu fiz residência e recentemente me interessei bastante para a uroginecologia e meu tema da minha tese de mestrado na Unicamp foi sobre prolapso pélvico. Isso é difícil dizer, né? É um processo assim, ser médico sempre foi, até por influência, meu irmão era médico, era urologista, essa influência em qualquer setor, principalmente para a especialidade, ela tem peso, né? Mas médico eu sempre gostei, é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito da minha profissão, eu acho que eu não gostaria de ser outras profissões, todas têm os mesmos valores, é claro, mas eu me dou muito bem com ela, eu não gostaria de ser engenheiro, advogado, eu vejo como funcionam essas profissões e não é uma coisa que eu me identifico. Encerramos por aqui esta edição do Momento Saúde. Obrigada pela companhia e até o próximo.